Shalom, shalom, lekulam, haverim, haveruts. Eu sou Efraim Ben Sivi Uriel, Boketov. Nós sabemos que existe marca, existe incisões, sinais. Nós sabemos que o Eterno nos colocou a fazer uma circuncisão. Mas qual é esta circuncisão? A circuncisão vem ao qual a sua transição de alma do material para o espiritual. A circuncisão verdadeira, como se diz a Kabbalah, é aquela que nós fazemos um corte no olar. É aquela que nós fazemos um corte de tudo aquilo que cobre a espiritualidade. E esse corte está entre Mahut e Sod. Quando a alma se coloca em Mahut, nos desejos de receber para si mesmo, ao qual se comprime, se satisfaz de todos os egos, é uma jeito de ela se cobrir com seus desejos infames, com seus desejos egoístas. Nós devemos cortar, nós devemos fazer essa incisão. Quero dizer para vocês que muitos, ao qual eu propositamente postei um vídeo fazendo uma tatuagem. A palavra tatuagem em toda a Torá, em toda a Taná e outros livros sagrados não tem esta palavra. Nós só encontramos a palavra tatuagem em um versículo em Levítico, ao qual não existe mais. A palavra tatuagem, que muitos julgam a dizer que é uma transgressão, que é um pecado, ele está equivocadamente errado. Porque esses tais que julgam um ser fazer uma tatuagem no seu corpo, ele está num aspecto de religião, sendo domado pelo sistema, sendo ensinado e sendo alimentado por outro homem. Tatuagem não é pecado. Por quê? Porque no literal leva para o abismo. O literal, ler um livro sagrado no literal é como se diz os nossos sábios. Nossos sábios nos ensina que o literal, o escrito lido de uma forma sem uma conexão de espiritualidade, sem um trabalho de evolução de consciência, ele é comparado a uma árvore infrutífera. Ele é uma árvore ao qual não dá fruto. Quero que vocês que julgam que tatuagem é pecado, façam um estudo sobre a palavra tatuagem. 85% não sabe, mas julgam. A palavra tatuagem significa, na nossa língua, na língua santa, quauequa ou quaaqua. Vou dizer um pedacinho sobre qual é a verdadeira incisões, o verdadeiro corte que nós não devemos fazer. A palavra Adam significa toda a humanidade. Nós todos somos uma centelha de Adam, ao qual é o primordial. Vocês que julgam que tatuagem é pecado, vocês estão marcando Adam. Nós não devemos fazer incisões, nós não devemos fazer corte num homem primordial, em
Ada. Mas como assim, Efraim? Fazer corte é marcar, tirar outra centelha do seu núcleo. É tirar, cortar. Fazer incisões é tirar outra centelha na unidade de Ada. A performance ao qual fazer uma marca em Ada, em Adão, é tirar a fé, tirar outra centelha na sua emuná de unidade. Todos nós viemos com um aspecto, toda a alma. Vocês que julgam, vocês vieram para este mundo de matéria para fazer uma correção, fazer um trabalho para consertar o erro de Adão. Então, todos aqueles que acham que o literal, fazer corte nessa pele, nessa casca, é tatuagem, é erro? Não. O erro, fazer marca, fazer incisões, é em Adão. É atrapalhar outra alma a fazer seu trabalho de espiritualidade, fazer o seu ticum. Digo mais que a tatuagem não é transgressão, porque muitos pegam no contexto, não pegam o contexto da leitura. Muitos pegam aquele versículo ao qual está escrito tatuagem. Só tem um versículo que fala sobre esse nome. O resto é incisões. Eu tenho uma circuncisão e uma da berite. Eu tenho essa circuncisão, eu tenho uma incisão na minha carne. E a palavra diz que nós não devemos fazer corte, incisões no nosso corpo. A questão de Levítico é que quando nós cortamos o nosso corpo em pró de outros deuses, em pró de fazer um ritual a deuses estranhos. Há uma contradição que também o Eterno manda fazer a incisões, fazer um corte, fazer a circuncisão. Quero explicar para vocês que os povos que não serviam o Eterno, eles se cortavam, faziam incisões no seu corpo em pró de um ritual pela perca do seu ente querido. Ele sentia dores pela uma perca. Todos aqueles que perdem um ente querido, ele sente dor de tristeza, fica de luto. Só resolve aquela dor com outra dor. Um sentimento ao outro sentimento. Então, eles faziam sacrifício, faziam incisões, corte no seu corpo por causa de um morto. Mas o Eterno diz bem claro, não fazer corte, incisões por causa de um morto. Mas o Eterno manda fazer uma aliança, fazer um pacto. Mas esse pacto não é literal. Esse pacto é cortar o olá, cortar o canal, as cascas que impede a espiritualidade evoluir com a casca, com as clipotes. Nós devemos fazer uma circuncisão espiritual, sair do materialismo, sair do ego, sair dos desejos para receber para si mesmo. Nós devemos sair dessa impureza, nós devemos sair dessa casca e ir para a espiritualidade, que é o desejo de receber para doar. Esse é o entendimento de corte e incisões. Tatuagem. Fazer uma tatuagem no seu corpo é neutro, não tem palavras, não tem
lei que impede um ser fazer uma estética no seu corpo. Mas nós não devemos fazer incisões, corte na unidade de Adão. É impedir outro se evoluir na sua construção e na sua correção de espiritualidade. Peço a vocês que não faça tatuagem, não faça corte se colocando como luz, se colocando como perfeito, ao qual não sabe nada. Todos nós estamos em uma evolução de correção para a nossa alma. Peço que vocês entendam que tatuagem não é pecado. Vou fazer um estudo, vou me preparar sobre a palavra Quauequa ou Quauaqua, tatuagem, que só tem essa palavra em Levítico. E, para finalizar, esse Levítico está falando sobre sacerdote para serviço interno do Eterno. E todos aqueles que é um sacerdote, tem as suas 7, 6 vestes sacerdotais, aí sim não pode tirar a barba. Vou me preparar e vou fazer um show sobre este assunto. Shalom, shalom.